vídeo é exclusivo para quem tem filho com um narcisista, com um tóxico abusivo. E se você não tem, mas você tem alguma amiga, você conhece alguém que passa por essa situação, envia esse vídeo para ela, fala com ela para me seguir, salva, porque eu acho que é muito importante o que eu vou trazer aqui para as mulheres que passam por isso. O que acontece, gente? Olha só. Vamos voltar lá. O cara te bombardeia, né? Love bombing. Te bombardeia de amor. Você fica apaixonada, você acha que é o homem da sua vida. Daí vocês ficam juntos. Aí já vem aquelas mulheres mimizentas pra dizer assim: ah, esses dias eu vi num comentário. Ai, mas se você achava que depois você não ia falar mais com o cara, por que você transou com ele pra ter filho? Cara, quando você se envolve com um narcisista, você acha que ele é o amor da sua vida pelo simples fato de que ele finge muito bem, certo? Então vamos parar com essa coisa de julgar, porque só quem passou pelo babado que sabe aonde o calo aperta. Então vamos lá. Aí tá. Você já passou por aquilo, você passou por todos os tipos de abuso, você teve todas aquelas fases, você teve dificuldade de entender o que estava acontecendo, sua autoestima ficou lá embaixo, você se desconectou de si mesma, você começou a achar que você não valia nada e ele fez questão de corroborar para essa hipótese, né, com aquelas insinuações de que, ah, nossa, ninguém mais vai gostar de você, ninguém vai te dar o que eu te dou, aquela sensação de que você faz tudo errado, e não precisa ser uma mulher comum. Você vê aí a Mariana Goldfarb, perfeita, falando que passou por isso, que até a risada dela estava errada. Então você já vem daquela situação que tá tudo errado, né? Já tá tudo errado com você, você é a pior pessoa do mundo, e aí tudo bem, você cria coragem e você separa. Sem contar, né, que assim, é clássico para quem já teve aí com eles, é aquele monte de chifre que você leva, né? E no meu caso ele ainda fazia de uma forma que as mulheres ficavam com ódio de mim, como se eu fosse o pior ser humano da Terra, e aí elas me atacavam. Gente, eu já cheguei a ter que trabalhar com segurança, né? Mas enfim, então isso é uma outra história. Mas a questão aqui é o seguinte, eu tô falando da dinâmica. Então você já passou por tudo isso, você conseguiu sair, mas você tem filho com a criatura, né? Você não queria nunca mais ter contato com a criatura, mas você tem filho. E aí tem uma coisa, a gente normalmente, a não ser que você seja muito esperta, você pode provar o abuso, porque o abuso é feito entre quatro paredes quando você está em casa e quando não tem testemunha, né? Porque eles são inteligentes. Se a gente parar para pensar que ali a estrutura é perversa, né, que compreende o narcisismo, ela é muito inteligente. Então a manipulação é uma coisa natural, é uma coisa pensada e muito para desestruturar a vítima. Vamos falar a verdade, né? Ele vem e desestrutura a vítima de uma forma muito clara, né? Então vamos lá, e aí tudo bem, passou, você saiu, você se libertou, você tá livre, leve e solta, voltou pro mercado de trabalho, porque também tem esse rolê, ou eles abusam do seu dinheiro e pegam o seu dinheiro todo, ou eles vão fazer com que você fique uma dependente financeira para você poder continuar ali sobre o jugo deles. Isso é uma outra característica, vai deixando aí no comentário se tá fazendo sentido para vocês. E aí, o que acontece? Vamos lá pra parte bonitinha. O cara vem... Aí todo mundo fala assim, mas vocês têm que se dar bem por causa dos filhos. Vocês têm que se dar bem por causa dos filhos. Cara, existe um limite que é humano. Você já passou por aquilo tudo, você superou, você tá ótima, você está cagando para o cidadão. Porque vamos parar para pensar também que geralmente as mulheres que estão em relacionamentos adoecidos ou que são adoecidas, que ainda não liberaram ali o S3 delas, o que elas vão fazer? Elas vão achar que você tá sentida e que você tá ressentida. Quando, na realidade, você tá só cagando pra situação, mas é uma coisa que faz parte da sua vida. Vamos lembrar da Shakira. As mulheres já não choram, as mulheres faturam. Então, eu tenho assistido mulheres incríveis que, assim como eu, pegaram o fundo do poço, deram a volta por cima, pegaram asa, voaram e estão ganhando dinheiro. E ajudando outras mulheres, que aí não é só sobre o dinheiro. Porque quando eu falo, eu sou psicóloga, e isso é muito claro aqui, né? Quando eu falo assim, eu sou psicóloga e eu sei como te ajudar, é uma coisa. Quando eu falo assim, eu sou psicóloga, eu já passei por isso, eu já estive na merda e eu saí, eu tô ótima hoje, eu sei como te ajudar, eu consigo me conectar muito mais com pessoas que vão se beneficiar da minha ajuda. E sim, é o meu trabalho. Mas aí vamos voltar aí pro rolê, gente. E aí o que acontece? Você vai pegar
Porque só quem passou por isso que sabe o fundo do poço que você está quando você passa numa relação dessas e que ninguém que está à sua volta vê, porque na maioria das vezes se parece um comercial de margarina. Então, vamos lá, gente. Aí você vai, engole, aí você... Não, realmente, tem uma criança, vamos tentar manter o bem-estar. E aí você vai levando numa relação cordial, porque na realidade você também quer o bem-estar do seu filho. Agora, eu questiono muito se é o bem-estar para a criança conviver com uma pessoa dessa, né? Que bem-estar é esse? Mas tudo bem, vamos levar aí nos padrões sociais. E aí, o que vai acontecer? O cara, até porque o narcisista não é acostumado a tomar pé na bunda, pensem nisso, porque ele tem que ter a vítima, sabe? Eu lembro do Zeus, o meu cachorro, uma vez ele pegou o gato do meu primo, o Mingau. O Zeus era um boxer enorme e o Zeus pegou o Mingau. E ninguém conseguia tirar o corpo do Mingau ali do canil do Zeus. Por quê? Porque o Zeus, ele pegava, quando a gente ia tirar, ele pegava, ele ficava fazendo esse movimento, esse fordar que o Freud chamou, né, de ir e vir. O narcisista, ele quer fazer esse ioiô com a vítima. Quando você rompe o sistema e que você não vai entrar no jogo mais... Aí você virou a inimiga. Aí ele vai declarar guerra com você. Mas ele vai declarar guerra como? Ferrando com o seu psicológico. Claro que se você não tem o efeito S3 ativado, você vai ferrar com o psicológico. Senão, você vai ficar livre, leve, solta e conseguir lidar com isso de uma forma muito clara e pontual. Mas aí o que acontece? Ele vai te desestruturar como? Tentando atingir a criança, né? A sua relação com a criança. E no lado financeiro. Certo? Então, ele vai fazer coisas, por exemplo, ele vai tentar te prejudicar financeiramente, e aí é muito legal quando você fala assim, dane-se isso que eu não quero nada que venha de você. Gente, o gozo é sublime, mas eu sei que não são todas as mulheres que podem fazer isso. Mas a outra questão que entra é a seguinte, o cara, ele vai tentar te desestruturar, por quê? Porque o caçador, o animal lá, ele não pode perder a presa. E quando você sai do esquema de ser presa, isso é muito doloroso para eles. Isso é extremamente doloroso para eles. E esse é o momento que ele vai fazer de tudo para te desestruturar. E aí, esse é o momento que eu não tô aqui para falar de narcisista, eu tô aqui para falar de mulher que não tem sororidade e que não entende a outra. Vira para você e fala assim, ai, eu no seu lugar teria uma relação boa com ele. Você não tá no lugar, então para de falar que eu no seu lugar, que você nunca vai estar no lugar da pessoa, então não julga, não pode ajudar, também não atrapalha. Então vamos lá, e aí o que acontece? A pessoa chega pra você e fala, ai, eu no seu lugar. Olha só, o que uma mãe mais quer é o bem-estar do filho. Só que para esse filho ter o bem-estar, a mãe precisa estar em paz. E ela se obrigar a conviver com uma criatura perversa, doente e que tá fazendo de tudo para desestruturá-la e para adoecê-la, isso é falta de amor próprio. Então não vem dizendo que é o melhor pro filho. Cara, faz o básico, mantém uma via de comunicação, fala o essencial, para você não xingar, né, na comunicação que você tiver. Usa o chat GPT, você vai lá e fala assim, chat, olha, eu quero que o cara, eu preciso dar esse recado. Usa o chat GPT e GPT, né, cada um fala de um jeito. E copia e cola, entendeu? E tenha o mínimo de contato possível, porque com isso você está preservando a sua integridade psicológica, você está preservando o seu bem-estar e aí você vai estar beneficiando o seu filho. Então, assim, é muito importante que a gente tenha essa clareza, que você já foi violentada no relacionamento. Então, você se violentar mais uma vez para fingir que você está conseguindo manter uma convivência pacífica com uma pessoa que te fez tanto mal, ai, mas você guarda mágoa, ai, isso é coisa de mulher ressentida. Não, isso é coisa de mulher que se respeita. Ninguém tá aqui para cumprir exigência social, porque ninguém sabe o que você passou, ninguém sabe o que você passa, ninguém sabe a sordidez das mensagens subliminares e das ações que ele tá fazendo o tempo todo com você. Então, sabe? Só quem passou por um relacionamento abusivo sabe como isso dói. E você sabe muito bem o quanto que você fica muito bem quando você se recupera. E aí você não vai deixar essa pessoa entrar pro seu campo de energia para te minar de novo, para te prejudicar de novo,
para fazer com que... Então, assim, quem tá de fora, que fala assim, mas vocês têm que conviver bem pelo bem da criança, não é bem da criança uma mãe que tá se violentando para poder conviver com uma pessoa que foi tão má para ela. Porque o que a gente tem que pensar é assim, é muito claro. Mas você tem que deixar passar por causa da criança. E o cara deixou passar? Quando ele te abusou psicologicamente, que fez você se sentir uma merda, que fez você ser a pior das criaturas, que chegou em casa todo arranhado porque todo mundo já passou por isso, aquelas marcas das amantes, porque eles arrumam as amantes perversas também, né, gente? Eles não vão arrumar umas amantes good vibes, dificilmente. Eles vão ali na perversão. Então, só você sabe tudo o que você passou, sabe? Mentira, abandono... E aí você vai ficando a pior das pessoas. Então, quando você se recupera daquilo, você não quer repetir aquilo. E aí eu volto a dizer, tem que ser pelo bem da criança. Mas ele fez pelo bem da criança? Sabe? Quantas vezes que ele deixou... Então, deixou a criança em casa, deixou a mãe em casa e foi viver a vida dele, foi fazer as perversidades dele pra lá. Então, vamos parar de romantizar que pai e mãe se dando bem em todo momento. É óbvio, gente, esse é o mundo ideal. O mundo ideal é um casal que tem filho e ficar junto. Partindo do pressuposto que não deu, o mundo ideal é que os casais eles fiquem amigos, né? Afinal de contas. Agora, dependendo da criatura com quem você procriou, você não tem como ser amiga, sabe? E isso é autoamor. Impor borda de um perverso, isso é autoamor, você não tem como ser amiga, você não tem como se violentar nessa maneira. Então vamos parar de julgar as mulheres que não dão conta de manter esse contato. Porque aí vem essa coisa louca do patriarcado. Mas você tem que abrir mão, você tem que se dar bem pro bem-estar do seu filho. Mas e o cara, o que ele fez? E as ações que ele fez? Sabe? E os combinados que, desde antes quanto de depois, quando vocês ali estavam tentando ter uma convivência pacífica, que ele não cumpriu. Então, que história é essa de falar que você tem que? Você tem que nada. Então, você que passou por um relacionamento abusivo, eu vou te dizer o que você tem que... Você tem que se cuidar. Você tem que se preservar. Você tem que se amar acima de tudo, até porque... O maior bem que você pode fazer pro seu filho é ser uma mulher bem resolvida, feliz, próspera, abundante, para dar amor e abundância para ele, para dar segurança e estabilidade financeira, sabe? Então, você tem que se preservar, você não tem que ficar ali colocando a sua cara a tapa para poder cumprir papel bonitinho de posar de ex bem resolvida, sabe? Porque aí o sujeito ele tem que pensar no que ele faz. Ação e reação, principalmente quando você está aqui no modo sobrevivência, que você está nesse plano que você ainda não evoluiu, né? E você vai viver sob ação e reação. Vamos lá na deusa tríplice, o que você faz vem 3 vezes para você. Faça o bem e colha 3 vezes, faça o mal e não precisa ser eu ou você que passou por isso que vai fazer. Vai fazer, o universo dá conta. Então, assim, faça o bem. Como que você está fazendo bem pro seu filho? Se cuidando, sabe? Se priorizando, tendo bons momentos com a criança. Então, vamos parar com essa coisa de cobrar das mulheres que ultrapassem seus limites. Você consegue entender que quando você cobra isso de uma mulher... né, de que ela precisa se dar bem com o pai, independente do que o pai fez com ela, para o bem da criança, você, que não tem nada a ver com a porra da história, tá simplesmente colocando essa mulher no mesmo lugar. Isso é um abuso. É um abuso você querer julgar ou querer condenar uma mulher se você não sabe o que ela passou, e você nunca vai saber, mesmo que a sua história seja parecida. Então, ao invés disso, se não pode ajudar, não atrapalha. Mas sociedade, pare de exigir que mulheres que foram abusadas psicologicamente, e muitas até fisicamente, se deem bem com os pais dos seus filhos, porque elas, o melhor para elas é não ultrapassar esse limite, sabe? Esse limite que é salutar, entendeu? Porque ninguém... A gente sabe que na Bíblia fala para dar a outra face, né? Mas, na realidade, ninguém que está em processo de evolução, ninguém que tem amor próprio, ninguém que consegue viver, você vai se sujeitar a isso pelo simples fato de que você não é obrigada, tá?
E aí sempre é o contexto. Ah, mas é a mãe que tem que ceder, mas olha o que o cara fez. Então, como que você vai ser legal com alguém que te violentou tanto? Como que você vai passar por cima? Você tá passando por cima de você. E isso, gente, não tem nada a ver com a mulher ser mal resolvida em relação aos sentimentos. Isso tem a ver com ela ser bem resolvida em relação aos limites e às bordas dela, sabe? Vocês conseguem entender essa diferença? Então, assim, não passem por cima de si mesmos. E se você é mulher e tá com essa mania de ai, mas eu no seu lugar, você não tá no lugar. Então, se você não tá no lugar, você não enche o saco. Se você não pode ajudar, você não atrapalha, tá? E vamos parar de julgar, porque só quem passou que sabe. E eu vejo todo dia lá na CG que chegam mulheres incríveis, fantásticas, que você fala, cara, que mulherão. Como que ela passou por isso? Ela estava realmente num momento ruim, de fragilidade, o cara apareceu, mas a gente vai trabalhar para isso não acontecer mais. Mas você entenda que você não é obrigada a fingir que você passar por cima do seu limite, se fazer mal, se magoar de uma pessoa que já se magoou tanto. Então, assim, conversa com seu advogado, veja o que de fato você precisa fazer, né, o nível de convivência que você precisa manter e vai ser feliz, segura, sagrada e sexy, gostosa de alma. E é isso. E o vídeo ficou grande pra cacete.